Tenho feito uma série sobre o meu livro O Segredo da Unção, que foi lançado recentemente. E se você ainda não pegou o seu, pegue com certeza para ser equipado, porque Deus quer que você seja um vaso do poder dele. E você precisa estar equipado. Seus olhos espirituais precisam se abrir. Você precisa conhecer os segredos, ou podemos também chamá-los de revelações, mistérios no reino espiritual. Você não pode andar no poder de Deus e cumprir o seu propósito com uma mente carnal. Seus olhos precisam ser abertos, você precisa se tornar espiritual. Você precisa amadurecer espiritualmente. Amém? Então temos este livro lá atrás, você pode pegar o seu depois do culto e também temos algumas cópias autografadas, algumas capas duras também. Então, nas últimas semanas tenho feito uma série sobre isso. Estou realmente indo fundo, ainda além do que escrevi no livro, ainda mais. Aleluia. Então, se você não viu as semanas anteriores, com certeza vá online, vá no nosso YouTube, no YouTube da Igreja 5F ou no meu YouTube, e você pode encontrar todas essas mensagens. Temos uma playlist de sermões da Igreja 5F para que você possa acompanhar facilmente e assistir a todos. Eu comecei a ensinar sobre impartição, o que é, o poder disso, e hoje é realmente a parte 2 sobre impartição, especificamente como receber impartição. Muitas pessoas acham que é só ir atrás de alguém ungido e pedir para essa pessoa impor as mãos sobre você. Mas é muito mais do que isso, amém? Existem princípios neste reino espiritual que liberam a impartição da unção para entrar na sua vida. E é isso que vou ensinar hoje, amém? Aleluia. Então, primeiro de tudo, eu vou compartilhar isso a partir da minha própria experiência pessoal. Não é algo que eu apenas li em um livro ou ouvi de outra pessoa, mas estou compartilhando da minha própria experiência pessoal. Os milagres que você acabou de ouvir hoje, os milagres que você já experimentou, que vieram da unção de Jesus fluindo através de mim para a glória dele, só aconteceram porque eu recebi impartição. Eu mencionei na semana passada que existem duas maneiras de receber a unção de Deus, e a principal maneira é através da impartição. A outra forma, que é rara, é quando Deus dá diretamente. Neste avivamento, a principal maneira, a forma grande com que Deus vai liberar a unção é através da impartição. Então, meu pai espiritual, profeta Dr. Jordave, ele vive na Tanzânia, na África Oriental, tem um ministério enorme lá com milhares de pessoas que vêm toda semana. E é exatamente assim, mas com milhares de pessoas. E eu quero dizer, são milagres e mais milagres, libertações, curas, o poder de Deus se movendo todas as vezes. E ele está ministrando há muitas décadas agora. Ele tem essa igreja há muitas décadas e anda no poder de Deus há muito tempo, desde 2004. Agora, ele é um daqueles casos raros em que a unção veio diretamente de Deus, sem um vaso. Então, o que aconteceu foi que ele foi chamado para ser profeta desde o nascimento, e profetas verdadeiros são, na verdade, chamados desde o nascimento. Em praticamente toda circunstância, na maioria das circunstâncias, eles são chamados desde o nascimento. E quando ele era uma criança pequena, ele dizia coisas e elas aconteciam. E a mãe dele percebia essas coisas e percebia que havia algo diferente nele. Ele nunca foi para o mundo. Ele cresceu em um lar religioso e quando ele era adolescente, ele foi a uma igreja que tinha o Espírito Santo. E foi lá que ele teve o primeiro encontro com o Espírito Santo. E então, quando foi contar para os pais dele, que eram religiosos e não conheciam o Espírito Santo, eles os rejeitaram e expulsaram da casa porque o espírito de religião ficou muito ofendido. Então, ele viveu uma vida em pobreza por um tempo, sendo expulso ainda jovem. Um pastor o acolheu e ele ficou com esse pastor por um tempo. E então, ele começou a fazer ministério com música, cantando músicas para Deus, cantando adoração. Depois ele cuidou de crianças de rua, que na África são muitas, crianças órfãs nas ruas. Elas foram abandonadas.
E ele tinha um coração tão forte por elas, ele tinha uma organização, cuidava delas, alimentava, vestia e cuidava delas. Ele fez isso por muitos anos e nunca parou de cuidar dos órfãos e dar tanto aos órfãos, lá na Tanzânia e além. Então ele começou a pastorear. Na verdade, ele já estava pregando como ministro e então começou a pastorear sua própria igreja. Então ele realmente começou no ministério nos seus 20 e poucos anos. Ele nunca foi para o mundo, ele nunca se envolveu com o mundo. Foi puro a vida toda. E Deus estava realmente preparando ele durante todo esse tempo, muitos e muitos anos vivendo uma vida pura, sem ir para o mundo, servindo a Deus, até mesmo servindo na igreja por vários anos. E então, um dia, quando ele já estava com quase 40 anos, em 2004, ele estava prestes a ministrar em uma conferência quando Jesus apareceu para ele. E ele apareceu só da cintura para cima. Tinha um sorriso enorme no rosto e segurava um chaveiro. E todas essas chaves tinham nomes de diferentes tipos de religiões, denominações, muitos tipos diferentes de religiões e denominações. E Jesus disse: Geor, o nome dele é Jordave, mas Jesus disse: Geor, estou te dando as chaves para libertar meu povo da religião. Aleluia. Vá por todo o mundo, ande no meu poder, pregue o evangelho, cure os doentes, expulse demônios. E ele tinha o sorriso mais enorme no rosto, o mais cheio de amor que ele já tinha visto na vida, e com isso ele desapareceu. E então, na manhã seguinte, ele foi ministrar, e antes disso, ele não tinha visto o poder de Deus operar através dele. Ele era como os ministros normais, sabe? Ele tinha alguns sinais do profético, mas só esses sinais aqui e ali. Mas naquela manhã, ele saiu para ministrar e o reino espiritual simplesmente se abriu. Ele conseguia ver todos os problemas das pessoas no reino espiritual. E também estava cheio de tanta fé. E ele dizia: alguém na cadeira de rodas, levanta-se, fica em pé. E a pessoa saía da cadeira de rodas andando. E, aleluia! Então, tantos milagres aconteceram naquele dia depois que Jesus apareceu para ele. Levaram ele até o hospital, quero dizer, o avivamento começou ali. Levaram ele ao hospital para orar pelas pessoas doentes e o avivamento se espalhou. A igreja dele cresceu, acredito que foi para 1.000 pessoas em cerca de um ano, e no ano seguinte acredito que foi para cerca de 3.000. E o poder de Deus nunca parou de se mover poderosamente através dele desde aquele dia. E isso foi quando ele já estava com quase 40 anos. Então você pode ver essa longa jornada que Deus o levou até chegar nesse jeito único, sem ser por impartição. Isso é algo sobre a impartição. Quando você tem um pai ou mãe espiritual, eles fazem com que as coisas não precisem demorar tanto. Eles trazem atalhos para você. Eles te dão sabedoria imediatamente, sabe? E ao mesmo tempo, também tem responsabilidade ali. Então é como se, quando Deus faz de outro jeito, há esse processo mais longo. Esse processo mais longo de viver uma vida pura por muito tempo. Então ele pode confiar. Amém? Então, essa é a história do meu pai espiritual, profeta Jordave, como a unção foi liberada sobre ele. Ele teve um pai espiritual antes disso, mas para o chamado dele foi algo único. Ele teve um chamado como o de Moisés. Então, mesmo que Moisés talvez tenha tido outros líderes, mentores antes dele, Moisés estava acima deles. É um caso único, sabe? Então foi assim que aconteceu com ele. Então, isso foi em 2004, quando tudo começou. E o ministério dele ainda tem milhares até hoje. Vários milhares, entre 3 a 5 mil, dependendo da semana, que vão toda semana. E eu estive lá várias vezes, e quando fui pela primeira vez, fiquei em choque. Eu nunca tinha visto o céu na terra como vi lá. E agora estou muito feliz de ver isso aqui também. Sim,
Só a imensa alegria, porque a presença e o poder de Deus estão sempre lá. A imensa alegria de ver as pessoas sendo libertas, curadas, tocadas e transformadas. Eu nunca tinha visto celebração e adoração a Deus como vi lá, nem dar glória a Deus como vi lá. Aleluia! Então, como muitos de vocês conhecem minha história, para alguns que não conhecem, eu vou compartilhar brevemente minha história. Como eu estava procurando pelo meu chamado nessa terra e achei que já tinha encontrado. Achei que meu chamado era ser cantora e compositora cristã de música pop e eletrônica, e eu estava buscando isso. Eu me rendi a Deus cerca de 8 anos atrás ao encontrar o poder dele pela primeira vez, meus olhos espirituais se abriram e eu me rendi completamente. E eu era cristã a vida toda, mas quando encontrei o poder de Deus, tudo mudou. Finalmente, meus olhos se abriram para realmente ver o amor de Deus por mim e como ele estava perto. E finalmente pude começar a compreender o quanto ele é grande, o quanto ele é majestoso, o quanto ele é todo-poderoso, e o quão pequena eu sou, e como ele é o Criador e eu sou a criação. E simplesmente tudo fez sentido de repente. Quem sou eu para saber o que é melhor para a minha vida? Quem sou eu para não entregar toda a minha vida para Deus? Então, eu fiz isso finalmente há 8 anos. E eu disse para Deus: farei qualquer coisa, eu te dou meus sonhos, minha vontade, meus planos, tudo. E Deus respondeu essa oração 9 meses depois, quando fui para uma conferência em Los Angeles chamada Conferência de Cura Profética. E era o meu pai espiritual, que eu ainda não conhecia, o profeta Dr. Jordavi, que tinha vindo da Tanzânia, África Oriental, para ministrar ali em Los Angeles. E eu o vi ministrando, e até aquele ponto fazia só 9 meses que eu tinha começado a ver o poder de Deus se mover. Comecei a ver isso através de diferentes ministérios, mas quando vi o poder de Deus se mover através dele, era um outro nível. Fiquei chocada com a rapidez com que os demônios iam embora. Fiquei chocada com a unção profética fluindo através dele e tocando as pessoas. Fiquei tão chocada. E ali, Deus usou ele para falar comigo. Ele profetizou para mim que eu era chamada para ser apóstola de Jesus Cristo e que eu era chamada para alcançar as nações e que Deus faria muitos milagres através de mim. Essa palavra veio através dele, essa profecia sobre a minha vida. Eu sabia que ele era um verdadeiro profeta de Deus. Meu espírito sabia. Eu tinha visto os frutos e Deus estava falando ao meu espírito: esse é um verdadeiro profeta de Deus. E ele está falando com você agora da minha parte. E eu quero que você receba isso. Eu ouvi isso profundamente no meu espírito. E eu não queria ser ministra. Eu não queria ser apóstola. Minha maior paixão, 9 meses antes, quando eu encontrei o poder de Deus, era ver outras pessoas encontrando o poder de Deus. Porque isso me incendiou. E eu sabia que era isso que eu estava perdendo durante toda a minha vida cristã. E eu via todos os meus amigos cristãos e minha família. Eu tinha, tipo, centenas naquela época, provavelmente da faculdade, ensino médio, intercâmbio, diferentes igrejas em Los Angeles. Eu tinha muitos amigos cristãos naquela época. E meu coração queimava para que eles encontrassem o poder de Deus, porque eu sabia que praticamente nenhum deles tinha encontrado o poder de Deus. E eu os via como eu costumava ser, mornos e não rendidos, nem apaixonados por Jesus. Então, minha maior paixão se tornou ver os outros encontrarem o poder de Deus. Eu só não fazia ideia de que Deus queria me usar. Esse pensamento nunca passou pela minha cabeça. Nunca, porque eu só tinha visto umas 2 pessoas andando no poder de Deus. E eu não me via como uma pessoa espiritualmente incrível de forma alguma. Eu me via apenas como uma cristã normal. E definitivamente nunca consegui me ver como pregadora ou qualquer tipo de palestrante. Nunca imaginei isso. Eu prometo. Mas quando eu ouvi essa palavra, me senti como Moisés. Deus me lembrou de Moisés, lembra? Moisés achava que Deus era louco porque ele tinha gagueira. Mas Deus disse: eu estou te chamando. Não me importo com o que você pensa. Eu fiz sua boca, eu vou usá-la, eu vou te dar poder. E te darei palavras, apenas confie em mim. Então Deus falou isso comigo e eu disse: sim, Senhor, porque eu só quero estar na sua vontade. Eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei. Eu não consigo me imaginar pregando nenhum sermão. Eu não consigo me imaginar diante de 10 pessoas, porque até na faculdade eu fazia apresentações na frente de 10 pessoas e ficava como se minha mente apagasse. Eu nem conseguia lembrar do que eu tinha que falar porque eu não conseguia lidar com falar em público.
falar de improviso, eu conseguia atuar, eu conseguia ter um roteiro, eu conseguia cantar sem nervosismo, mas falar de improviso na frente das pessoas, elas olhando pra mim, sabe? Não. Então eu não conseguia imaginar como isso iria acontecer. Eu literalmente não conseguia imaginar. Eu simplesmente me joguei de cabeça e confiei em Deus. Eu confio em ti, Senhor. Então foi assim que aconteceu, e com o tempo Deus revelou ao meu pai espiritual que eu era chamada para ser filha espiritual dele. E mais uma vez, era como se eu soubesse que era Deus, não havia dúvida. E que essas profecias iriam se cumprir à medida que eu me colocasse debaixo dessa cobertura, me tornasse filha espiritual dele e recebesse impartição e preparo de como andar na unção e ser como Cristo. Isso viria de estar debaixo dele. Amém? Nós aprendemos sobre como a impartição acontece quando você se planta debaixo de um pai ou mãe espiritual a quem Deus está te chamando para se plantar. E tem um versículo nos Salmos que lemos na semana passada que fala que é como o óleo que está na barba sobre a cabeça de Arão e escorre pela barba dele e até o resto do corpo, até as bordas da túnica. E isso é uma imagem de como a impartição funciona. Deus unge Arão, por exemplo. Deus unge um líder de uma igreja, ele unge um servo de Deus e isso vai ser para um ministério de uma igreja, para ter uma igreja e cumprir a missão de Deus através desse ministério, através dessa igreja. E então Deus chama pessoas para virem e servirem ao servo de Deus para cumprir essa missão e visão. E assim elas se posicionam debaixo dele e, ao se posicionarem e servirem, o óleo da unção simplesmente desce e cai sobre elas à medida que se alinham. Então aprendemos na semana passada que esse é o primeiro princípio de como receber impartição depois de ter um coração puro. Depois de ter um coração puro, que temos aprendido nas outras semanas. Ter um coração puro, rendido, humilde, como de uma criança em que Deus pode confiar. Mas depois disso, vem colocar isso em ação e também seguir os princípios de Deus. Então, esses princípios fazem parte de colocar esse coração em ação. Não só, você tem um coração precioso, mas vamos testar esse coração. Vamos ver esse coração em ação, certo? Então, um desses princípios é se plantar. Então, eu me plantei ali. E é isso que encontramos na Bíblia. Esse princípio de se plantar, de receber impartição. Vemos isso na história de Elias com Eliseu. A história de Elias e Eliseu é o maior exemplo que temos na Bíblia de como receber impartição da unção, do sistema de Deus de receber impartição. Então, vamos agora para 1 Reis 19, versículo 19. Então o profeta Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Ele estava arando com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se dele e lançou sua capa sobre ele. Eliseu então deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então irei com você, ele disse. Volte, respondeu Elias. O que eu fiz com você? Então Eliseu o deixou e voltou. Ele pegou a sua junta de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele partiu para seguir Elias e se tornou seu servo. Então Elias ouviu de Deus: esse homem Eliseu, eu quero que ele seja seu servo. E tenho esse plano para ele receber seu manto e continuar o trabalho que comecei em você. Para terminar, para continuar com ele. Foi isso que aconteceu. Deus falou com Elias: preciso que você levante, treine e libere para outro, porque o trabalho de Deus não pode ser limitado a uma só pessoa, ele precisa de um exército inteiro. Amém? E também, nosso tempo é limitado nesta terra. Então, não é o jeito de Deus focar só em si mesmo e no próprio ministério
e não derramar sobre outros, e não prestar atenção em quem Deus quer que você derrame. Levante e libere e dê livremente o que você recebeu de graça. Esse é o jeito de Deus. Então Deus falou com Elias: esse rapaz ali, Eliseu, eu estou chamando ele para ser seu servo. Estou chamando ele para ser seu filho espiritual. Vá dizer isso a ele. E foi isso que aconteceu. Deus falou através de Elias: venha, me siga, seja meu servo. E Eliseu soube que era Deus falando. Sabemos disso porque ele simplesmente deixou tudo rapidamente. Ele apenas seguiu rapidamente e se tornou servo dele. Então isso nos mostra que ele ouviu Deus. Ele não foi perguntar para milhões de pessoas, ele ouviu Deus e Deus estava dizendo: agora. Estou falando, agora obedeça-me. E foi isso que aconteceu. Amém? E foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me tornei filha espiritual dele e recebi unção imediatamente. Assim que eu me posicionei, a unção debaixo dele começou a ser derramada em mim. E então, 9 meses depois disso, Deus me chamou para começar a Igreja 5F. Tinha um outro nome na época, mas Deus me chamou para começar a Igreja 5F. E então eu comecei 9 meses depois, e nos primeiros mais ou menos 9 meses, eu pregava e orava pelas pessoas, mas não parecia nada como o que é hoje. Eu não via demônios se manifestando, eu não ouvia testemunhos de cura, de libertação. Durante aqueles primeiros 9 meses, eu não via nenhuma manifestação do poder de Deus. Eu orava pelas pessoas individualmente, tínhamos 20 pessoas ou 15 pessoas nesses primeiros 9 meses. E acho que vi uma vez uma pessoa chorar, mas podia ser só emoção. Eu não ouvi nenhuma manifestação do poder de Deus, mas eu sabia que havia começado a receber a unção. Eu sabia, e até o fato de que eu estava conseguindo pregar já era um testemunho, que a unção já tinha começado a se mover e agir através de mim. Amém? Então eu recebi. Era pequeno. Tipo, quando você fica grávida, ninguém vê, mas tudo mudou. Tem algo vivendo dentro de você. Havia unção vivendo dentro de mim, mas ela vem aos poucos. Deus te testa com o que ele te dá antes de poder confiar mais. E ele estava testando a minha fidelidade a ele e minha fidelidade ao sistema dele de confiar no meu pai espiritual também. Amém? Então, depois desses 9 meses, Deus estava me chamando para visitar a igreja do meu pai espiritual na Tanzânia, África Oriental. E eu já tinha ido algumas vezes antes, mas Deus estava me chamando para ir especificamente para receber um novo nível de impartição. Você pode receber impartição online, mas muitas vezes, especialmente quando se trata de um nível maior, para um propósito específico de Deus, Deus vai te chamar para ir, fazer um sacrifício e ir pessoalmente para receber impartição. Então eu fui cheia de expectativa e com fome de ver o que eu via na igreja dele acontecer em Los Angeles, na nossa igreja e na América, porque eu nunca tinha visto unção, o poder de Deus nesse nível em nenhum lugar da América. E eu tinha fome disso mais do que qualquer coisa. Então eu fui com fome, cheia de fé e expectativa. E ele liberou impartição para mim. Naquele momento, ele derramou óleo sobre minha cabeça e eu caí com o poder de Deus. E eu recebi impartição. Alguns dias depois, fui para o aeroporto e os filhos e filhas espirituais dele, um apóstolo e uma profeta, que andam no poder de Deus, que expulsam demônios, curam os enfermos, andam nessa mesma unção, me levaram ao aeroporto e estavam tão animados. Eles disseram: vai ser totalmente diferente agora. Você vai ver o poder de Deus se mover com facilidade. Vai ser completamente diferente. E eu fiquei tipo: sério? Uau! E eu acreditei neles, porque eles já passaram por isso. São filhos espirituais. E eu já vi eles andando no poder de Deus agora. Então eu estava no avião
E eu estava tão diferente no reino espiritual. Eu lembro que era um voo de 23 horas e normalmente eu assistia filmes. Não tem nada de errado em assistir filmes, desde que não sejam demoníacos e abram portas para o diabo. Aí sim temos um problema. Mas não tem nada de errado em assistir filmes. Eu normalmente assistia. Mas meu espírito estava em chamas. Quero dizer, eu não conseguia fazer nada além de ler a palavra e orar durante as 23 horas de voo. Eu estava tão em chamas, com fome e apaixonada por Jesus, e eu estava lendo a palavra e a Bíblia estava ganhando vida como nunca antes. Eu estava chocada. Nunca tinha tido meus olhos abertos assim ao ler a palavra. Então eu já vi o impacto da impartição sobre mim naquele momento. Então chegou o domingo para o culto, o primeiro domingo de volta, e eu estava tão cheia de expectativa. Eu estava com tanta fome de ver o poder de Deus se mover na igreja. Tínhamos umas 15 pessoas naquela época, e a Jantal ainda não estava lá, mas a mãe dela veio. Acho que era a segunda vez dela, a mãe e o pai. E no final da pregação, do sermão, eu disse: venham aqui à frente, todos. E tinha só umas 15 pessoas na igreja naquela época. E ela estava bem aqui. Coloquei minha mão levemente sobre a mão dela e de repente ela caiu com o poder de Deus e eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada porque nunca tinha visto o poder de Deus se mover através de mim antes daquele momento. E logo depois disso, de repente, a unção profética veio sobre mim. Tipo, o que aconteceu foi. Agora, eu lembro que meu pai espiritual é profeta. E eu estava recebendo essa unção profética. Eu lembro dele profetizando que eu viria muito no reino espiritual e tudo mais. E eu fiquei tipo, uau, isso vai ser incrível, porque eu nunca vi nada. Nunca tive nenhum tipo de visão, nunca ouvi nada para ninguém. Eu ficava tão impressionada quando via pessoas operando no profético. Eu nunca tinha nenhuma unção profética, mas eu acreditei. Eu acreditei no que o profeta falou, no que Deus estava falando através do profeta. Então, de repente, eu começo a orar por alguém e veio um saber no meu espírito. Apenas saber, quero dizer, um saber sobre o que orar por ela. Então, comecei a falar palavras. Acho que foi algo tipo: você foi ferida por muitas pessoas, mas Deus está te libertando dessa dor agora e está trazendo pessoas boas para a sua vida. Algo assim. E eu não conhecia ela. E enquanto eu falava isso, ela chorava muito. E foi aí que eu percebi: uau! A unção profética veio sobre mim. Eu realmente recebi impartição. Aleluia! Então, fui orar por outra pessoa e a mesma coisa aconteceu. Esse saber veio sobre mim, eu disse essas palavras e isso fez a pessoa chorar. E depois orei por outra pessoa. E depois me contaram que viram uma visão, viram fogo nas mãos delas. Tipo, todos estavam tendo esses encontros poderosos. E foi a primeira vez que vi qualquer tipo de manifestação do poder de Deus se mover através de mim. Foi logo depois de receber aquele novo nível de impartição do meu pai espiritual. E então, pelos próximos, tipo, 3 anos, era assim. Era todo o culto. Às vezes, as pessoas caíam com o poder de Deus e tinham encontros com Jesus. Éramos pequenos, então não era todo culto. Mas na maioria dos cultos havia algum encontro com Deus. O poder de Deus se movendo, muitas vezes era através do ministério profético. As pessoas eram tocadas por uma palavra profética, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. E foi assim por 3 anos, nenhuma cura ou libertação. Talvez alguns testemunhos de cura, mas nenhuma libertação, tá? Então foi assim por 3 anos. Tudo era igual. E Deus estava me testando através disso, sabe? Para ver se eu seria grata pela preciosa unção dele. Mesmo que não fosse, sabe, aquela unção poderosa de avivamento que vamos ver um dia. Mas por 3 anos foi só isso. E na verdade ficamos ainda menores a cada ano. Então Deus estava realmente testando se eu seria fiel a ele e também fiel ao princípio dele de estar plantada, de confiar também no meu pai espiritual e nas palavras proféticas que ele falou. Sabe? Amém? Então, eu continuei recebendo a impartição, a unção estava crescendo em mim durante todo esse tempo, enquanto eu continuava obediente e continuava servindo a Deus e seguindo os princípios dele.
os quais eu vou ensinar ainda mais para vocês hoje. Quais são esses princípios? A unção continuava crescendo em mim. Para mim, como Deus realmente começou a destravar a unção, como aconteceu comigo, foi muito parecido com um bebê nascendo. Tipo, a unção estava crescendo em mim, mas a gente não via esse crescimento gradual. Como eu disse, era praticamente igual por 3 anos. E nossa igreja estava ficando cada vez menor a cada ano, até chegar a 2 pessoas no ano de 2020, naquele terceiro ano, ou entrando no quarto ano. E então, o que aconteceu foi que os muros de Jericó caíram, como Deus havia me prometido. Aleluia. Meu pai espiritual também tinha profetizado, acho que 1 ano e meio depois que comecei a igreja, algo assim. Ele profetizou que o modo como essas profecias iriam se cumprir, o modo como o avivamento iria se espalhar, essa profecia de que o avivamento é agora e vai se expandir por todo mundo, e o modo como essas promessas sobre minha vida iriam se cumprir, de ver o poder de Deus se mover através de mim, o modo como esse avivamento iria acontecer seria, ele disse, eu vejo isso acontecendo através de vídeos de 1 minuto. Então Deus está dizendo agora, você precisa postar vídeos de 1 minuto de forma consistente, contínua. Assim como os israelitas marcharam ao redor dos muros de Jericó. Eles apenas obedeceram. Eles continuaram, mesmo sem ver o tijolo caindo. Nenhum sinal de que ia cair. Eles se sentiam meio bobos, mas continuavam obedecendo o que Deus disse. E então, depois que deram a volta, aquelas 7 vezes, 7 dias, os muros caíram. Deus fez os muros caírem. Então, eu mesma aprendi a editar, eu não sabia editar. E tínhamos, tipo, 5, quer dizer, 5 a 10 pessoas na igreja naquela época. Ninguém sabia editar e ninguém tinha tempo para servir. Então era basicamente eu fazendo tudo. Então eu aprendi a editar, comecei a postar vídeos que quase não tinham visualizações ou interações por 3 anos. Até eu postar meu vídeo número. O vídeo número 1 milhão, eu não sei quantos, mas provavelmente. Eu não sei quantos, mas foram muitos vídeos que eu postei. E finalmente em 2020, no último dia de 2020, eu postei um vídeo no TikTok de 59 segundos mostrando Deus se movendo com poder naquele ano. Agora não era libertação, tinha uma cura ou algumas curas naquele vídeo e a Jantó aparece nele caindo com o poder de Deus. Mas era só uma montagem de Deus se movendo com poder e eu faço uma oração simples no final, declarando liberdade e cura para as pessoas. E 1 dia e meio, no meu aniversário de 30 anos, 1º de janeiro de 2021, ele viralizou, chegou a 1 milhão de visualizações e o milagre maior é que havia milhares de comentários testemunhando milagres que as pessoas receberam através daquele vídeo. Pessoas dizendo: minha dor foi embora, a Covid saiu de mim. Era a época da Covid, era 2021, primeiro dia. Eu senti algo sair de mim e agora sinto paz. Todos os tipos de milagres. Ateus dizendo: sou ateu, mas senti poder quando assisti isso. Então, os muros de Jericó caíram e depois disso eu comecei a fazer lives 2 vezes por semana e milagres estavam acontecendo em todas as lives. E imediatamente houve um grande crescimento de seguidores por causa do vídeo viral. As pessoas seguiram muito por causa daquele vídeo, daquele único vídeo viral, e então mais vídeos começaram a viralizar. Milagres estavam acontecendo em todas as lives, e eu fiquei chocada porque só uma vez eu tinha visto Deus fazer um milagre através de mim numa live, e isso tinha sido 2 meses antes, mas agora era toda vez. 2 meses depois, 21 de março, eu estava no parque onde eu estava ministrando, porque era a época da Covid. Fomos para fora e essa mulher viajou de Massachusetts com uma amiga e outras 2 vieram de Nashville só para estarem no nosso culto no parque, porque tinham visto esses vídeos que viralizaram e sentiram Deus puxando elas para virem encontrar com ele ali. Então, naquele dia, eu orei por ela, como eu vinha orando por anos, mas dessa vez algo completamente diferente aconteceu. Deus desbloqueou a unção que estava crescendo em mim como nunca antes. Quando eu comecei a orar por ela, ela caiu com o poder de Deus, ela começou a convulsionar, eu percebi ali. Esses são demônios se manifestando nela. Então eu ordenei que os demônios saíssem, porque Deus, pela graça dele, estava ali para me ajudar e me dar força para fazer isso pela primeira vez. Eu ordenei que o demônio saísse e o demônio saiu com tanta força, ela caiu e simplesmente dormiu. E ela foi liberta. Aleluia. Aleluia.
E a partir dali, foi muito parecido com meu pai espiritual, como um dia Jesus apareceu para ele, liberou a unção sobre ele, deu as chaves, e a partir dali, o poder de Deus se movia toda vez. Foi isso que aconteceu desde aquele dia. O poder de Deus continuou a se mover e libertar pessoas e fazer novos tipos de milagres que a gente não ouvia muito antes, como curar muitas pessoas com autismo, curar pessoas de muitas coisas. E quase imediatamente começaram a vir testemunhos de pessoas recebendo impartição. E eu fiquei tão maravilhada com tudo que Deus fez. Só aumentou desde então, poderosamente, onde agora o mundo inteiro está com fome pelo poder de Deus e estão recebendo os milagres dele. E presencialmente, Deus abriu portas para mim para ir a várias nações. Eu já perdi a conta, nem sei o número, muitas nações, glória a Deus, nesses últimos 2 anos. E tantas nações viajando para estar aqui e encontrar Jesus toda vez. Deus é tão bom, ele é tão fiel, amém? Mas essa é a minha história. E olha, eu não estou andando no poder de Deus sozinha. Eu não estou andando no poder de Deus porque era só eu e Jesus. E Jesus me dando tudo e me ensinando tudo, só Ele. Eu estou aqui por causa do meu pai espiritual, de quem eu recebi impartição e de quem eu recebi preparo. Eu nunca tinha visto, eu nunca vi a manifestação de Jesus através de uma pessoa como eu vi através do meu pai espiritual. Em termos de caráter, em termos de coração, em termos de humildade, serviço, generosidade, rendição e amor pelas pessoas. Nunca vi isso como vi nele. E nunca vi o poder de Deus se manifestar como vemos na Bíblia através dos apóstolos, na Bíblia e na igreja de Atos. Nunca vi como vi através dele. Nunca vi demônios fugirem como vi através dele e milagres acontecerem como vi através dele. E por isso eu dou honra a ele. E eu quero ser muito honesta com vocês, que essa é a verdade e foi assim que aconteceu. Dar honra a quem honra é devida, como diz a Bíblia. E também para te ensinar, porque esses são princípios bíblicos de Elias para Eliseu, como a unção veio. Que esse é o jeito de Deus para receber impartição e andar na unção dele. Número 1, estar plantado onde Deus te chamou para estar plantado. Ouvir no Espírito Deus dizendo: Estou te chamando para ir aqui. Este é seu Elias. Deixe tudo e sirva Elias. Siga Elias enquanto ele me segue. Como Paulo diz: sigam-me assim como eu sigo a Cristo. Quero que você ajude com o trabalho de Deus aqui. Plante-se aqui. Amém? Não vá para outro lugar. Eu te chamei aqui. E eu vou ser honesta com você. Eu sei com certeza que se eu não tivesse sido obediente a isso, ao que Deus me chamou para estar plantada debaixo do meu pai espiritual, eu não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje. Os milagres que vocês receberam não teriam acontecido. Eu não estaria andando na unção. Nós não podemos escolher nosso Elias. Nós não podemos escolher como queremos receber a impartição. Nós não podemos dizer: quero encontrar o ministro mais popular, não polêmico. E também tenho que gostar da personalidade dele ou dela. É. Então eu vou me inserir lá. Vou tentar criar conexões lá porque quero receber impartição para mim. Agora eu vou fazer do meu jeito. Muita gente pensa assim e age assim. Não funciona desse jeito. Não pode funcionar assim. Então, eu sei, com certeza, que eu estou aqui hoje andando no meu chamado e andando na unção, porque fui obediente ao lugar onde Deus me chamou para estar plantada. Debaixo do Pai espiritual, debaixo de quem Deus me chamou para estar plantada. Deus colocou unção específica nele, assim como fez com Elias.
Deus queria que Eliseu carregasse exatamente o manto de Elias. Deus estava chamando Eliseu para o mesmo chamado de Elias. O manto que Eliseu recebeu, o significado de manto é a mesma unção. Existem unções diferentes. Foi a mesma unção que Elias andava que Eliseu recebeu. Por isso, Eliseu teve que ser obediente para ir até onde Elias estava e servi-lo. Porque você não pode escolher seu chamado, você não pode escolher seu propósito. Só Deus escolhe. E foi assim comigo. Meu pai espiritual tinha a unção que Deus queria liberar para mim. O manto que Deus queria liberar para mim. A mesma missão e visão para liberar avivamento, expulsar demônios, libertar os oprimidos, curar os enfermos, aceitar e abraçar o ministério quíntuplo de Deus, tudo o que vemos na igreja de Atos, amém? Então Deus me chamou para lá. E eu conheço esse princípio. Eu conheço esse princípio como verdade. E eu compartilhei na semana passada como Eliseu foi testado nesse princípio de permanecer plantado, permanecer firme e não ir para outros lugares. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Elias disse a Eliseu: Fique aqui, o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei. Então eles desceram até Betel. Vou avançar alguns versículos. Então Elias disse a ele: Fique aqui, Eliseu. O Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei. Então eles foram até Jericó. A companhia dos profetas em Jericó se aproximou de Eliseu e perguntou: Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre? Sim, eu sei, respondeu ele. Então fiquem quietos. Depois Elias disse a ele: Fique aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. E ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei. Então os dois seguiram juntos. Então várias vezes Elias estava dizendo: Eliseu, fique aqui enquanto eu vou até lá. E Eliseu continuava dizendo: Não, eu não vou te deixar. E isso foi um teste de Deus, um teste de lealdade dele, um teste para ver se ele permaneceria plantado onde Deus o chamou para estar. E Eliseu passou no teste. Esse foi um teste que ele precisava passar para receber o manto de Elias. E eu também fui testada nisso, sabe? A igreja americana, a igreja ocidental americana, vou ser real, tem muita religião. É, não é segredo. Tem muita religião, vocês sabem. Eu prego muito sobre isso também. Fizemos todo aquele mês sobre religião, ensino sobre religião aqui, série aqui. Mas tem muita religião. Mas tem muita religião. Na igreja americana e na igreja ocidental. Não só americana. E também há etnocentrismo na América em geral e também na igreja americana. Tem também racismo. É real. Está na igreja americana também. E tem muitos com preconceitos também. E isso molda uma visão não espiritual que as pessoas têm dos outros. E eu já vi tudo isso. Eu vi todas essas coisas fazerem algumas pessoas rejeitarem meu pai espiritual. E, consequentemente, me rejeitarem, porque ele é meu pai espiritual. Eu vi isso e vi a tentação do inimigo. Sabe? Essa é a coisa sobre religião. Quanto mais alguém é parecido com Jesus, mais a religião odeia essa pessoa. É só o que vemos na Bíblia com Jesus, o próprio Jesus. Não teve ninguém que a religião mais odiou do que Jesus. Não houve ninguém que os fariseus, os saduceus, os religiosos odiaram mais do que Jesus. O ódio foi tão forte que eles crucificaram Jesus. Eles os colocaram numa cruz por causa do ódio, por causa da inveja. Então hoje, quanto mais somos parecidos com Jesus, os fariseus de hoje, o espírito religioso, mais eles vão nos odiar. Então eu vi esse ódio, eu vi esse espírito de inveja,
esse espírito farisaico, religioso, rejeitar meu pai espiritual, e então eu vi muitas pessoas, o diabo tentar usar muitas pessoas para me tentar a sair debaixo do meu pai espiritual. Muitas pessoas disseram: "Você deveria deixá-lo. Aqui, eu posso te mentorear aqui, ao invés dele". E sabe o que eu digo sobre isso? Para todas essas pessoas que dizem isso para mim, que já disseram no passado e que vão dizer isso para mim no futuro. Eu digo essas palavras conhecidas que Jesus disse uma vez para um cristão. Ah, você já sabe! Afaste-se de mim, Satanás! Aleluia! Jesus literalmente disse isso para Pedro, sabe? Então, eu não tenho medo de ofender ninguém. Eu vou ser como Jesus. Eu vou dizer a verdade. Mateus 16, 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele devia ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele devia ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro o chamou de lado e começou a respondê-lo. Nunca, Senhor, disse ele. Isso nunca vai acontecer com você. Jesus virou-se e disse a Pedro: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente as coisas de Deus, mas apenas as coisas humanas. Sim, então muitos cristãos podem literalmente ser usados como agentes de Satanás. Não é como se Pedro estivesse possuído por Satanás, mas naquele momento ele estava sendo usado. É por isso que Jesus disse: Esse é o diabo falando comigo e tentando me tentar agora. Afaste-se de mim. Eu rejeito essa mentira. Sim, então eu nunca vou deixar meu pai espiritual. Eu nunca poderia. Eu sei que isso entristeceria Deus mais do que qualquer coisa, e isso é o que mais entristeceria meu coração. Eu sei que a unção secaria. Eu sei que o meu propósito não seria cumprido. Eu sei que os planos do diabo teriam sucesso. Eu não vou deixar isso acontecer. Então eu vou dizer: afaste-se de mim, Satanás, e continuar dizendo isso. Eu sei que esse é o princípio de Deus. Você não pode escolher quem você quiser escolher. Quando Deus te chama para o seu Elias, você precisa permanecer com seu Elias. Você não pode fazer funcionar em outros lugares, lugares menos controversos, onde você será mais aceito. Não vai funcionar. A unção não vai fluir na sua vida. Você pode estar se enganando. Você pode abrir uma porta e deixar o diabo te dar poderes. E você acha que está andando na unção, mas não está. Não brinque com isso. Não brinque com o princípio de Deus sobre receber unção. Precisamos ter reverência nessa área. Não brinque tentando receber unção do seu jeito. Amém? Aleluia. Então, esse é o primeiro princípio de receber impartição: estar plantado, permanecer firme. E o segundo princípio de receber unção é servir, ser um verdadeiro servo. Lembre-se, Eliseu então se tornou um servo de Elias. Então, o segundo princípio é servir onde você está plantado. Ser um servo ali e ter um coração de servo ali. Muitas pessoas que querem receber unção, querem receber impartição, muitos cristãos, esse é o coração deles. Eu amo Deus, eu quero ajudar pessoas, eu quero que Deus me use para ajudar pessoas, e eu também quero ser poderoso e bem-sucedido e parecer impressionante. É muita gente, porque muitas pessoas ainda têm carne ali. Então, para ser sincera, esse é o coração de muitas pessoas. Eu não estou dizendo que eles não amam a Deus, eu não estou dizendo que elas não querem ajudar pessoas, mas elas também têm esse motivo errado ali ao mesmo tempo. Você não pode ter esse motivo errado ali. Isso vai envenenar e estragar tudo. Vai sujar o seu coração inteiro.
Então, o princípio de receber unção, tipo, o que eu estou ensinando aqui sobre como receber impartição, tudo isso é sobre Deus ver que pode confiar em você. Faça este passo, depois desse passo, e você receberá a unção. Não, tipo, faça esse passo, mas tenha o seu coração ali. Não apenas faça como se fosse uma lista de tarefas, mas tenha o seu coração ali. Realmente faça o que Deus está te instruindo. Plante-se e realmente se plante. Não apenas vá à igreja aos domingos, não apenas coloque as lives e não preste atenção de verdade, mas seja um verdadeiro discípulo. Seja um verdadeiro discípulo enquanto ouve com seus ouvidos atentos. Chegue cedo, não vá embora cedo, fique o tempo todo. Ouça a mensagem de novo, medite na palavra, tome notas. Ouça uma segunda vez, toma notas e medite nela e coloque em prática o ensino de domingo ao longo da semana toda. Venha para as lives no meio da semana e seja um discípulo de novo. Pratique, medite de novo. Todo o ensino e preparo que está vindo até você, onde você está plantado, seja um discípulo, esteja sempre lá, leve a sério. Esse é um dos grandes princípios de estar plantado, uma grande parte de estar plantado, seja um verdadeiro discípulo, tá bom? Então, você precisa ter um coração de servo e não pode apenas estar servindo e ajudando na igreja, mas precisa ter um coração de servo. Um coração de servo, esse tipo de coração. Deus está procurando por aquele que ele vai ungir é aquele que é apaixonado pelo trabalho de Deus, que não é apaixonado por si mesmo, que não é apaixonado por ser ungido e ter um ministério, mas é apaixonado pelo trabalho de Deus. É apaixonado por ver pessoas sendo salvas, curadas, libertas, com os olhos abertos para o amor de Deus, sendo equipadas e se tornando vasos poderosos de Deus. Deus está procurando esse coração. Eu compartilhei com vocês que minha maior paixão se tornou ver outras pessoas encontrarem o poder de Deus. E eu lembro quando eu comecei a ver Deus se mover com poder, eu convidava as pessoas como louca para onde eu estava encontrando o poder de Deus, para os lugares onde eu estava encontrando o poder de Deus. E então, quando eu comecei, quando conheci meu pai espiritual e recebi meu chamado, eu acreditava que Deus estava me chamando para andar na unção como meu pai espiritual andava, mas eu não sentia isso. E parecia que estava longe e era muito difícil para mim imaginar. Mas algo muito bonito e saudável aconteceu naquele tempo de não sentir isso. Eu amo que Deus me chamou nesse lugar de tanta fraqueza e que eu não me via como aquilo que Deus me chamou para ser, porque isso me deixou humilde. Isso me manteve humilde. Não era como se eu tivesse, eu deveria ser ungida, eu seria uma ótima ministra. E então eu recebi essa profecia. Sim, já era hora. Não. Olhando para trás, eu fico tão feliz porque eu sei o quão importante é sermos humildes. E eu fico tão feliz por não ter me visto como aquilo que Deus me chamou para ser. O que aconteceu foi que eu apenas obedeci. Tá bom, Senhor. E por tipo 3 anos e meio, eu não vi uma unção poderosa fluindo através de mim. Então, eu ainda realmente não me via como quem Deus me chamou para ser. Mas no começo, eu estava tão maravilhada com como minha vida havia se transformado desde que encontrei o amor e o poder de Deus através do meu pai espiritual. Eu nunca tinha conhecido o amor de Jesus como passei a conhecer quando meus olhos se abriram através de Deus se movendo através do meu pai espiritual. Comecei a ter meus olhos abertos no reino espiritual para a realidade do reino espiritual como nunca antes através do meu pai espiritual. Deus se movendo através do meu pai espiritual. Eu vi libertação em massa acontecendo pela primeira vez através do meu pai espiritual. E naquele dia eu fui transformada para sempre. Meus olhos se abriram para ver como o diabo é real e como ele é mau, e ao mesmo tempo meus olhos passaram a ver como as pessoas são do jeito que são, porque o diabo é tão real na vida delas. E que as pessoas, elas não querem ser assim na maioria das vezes, mas estão apenas deprimidas, oprimidas. E isso me fez ter amor pelas pessoas como nunca antes, desde aquele dia.
Então, eu só me sentia tão grata por ter sido transformada mais à imagem de Deus do que nunca antes na minha vida, por causa de Deus se movendo através do meu pai espiritual. E eu vi o poder de Deus se mover através dele e tocar tantas pessoas, e então eu só queria que mais pessoas conhecessem o ministério dele. Eu queria que mais pessoas encontrassem Deus através dele, porque minha vida tinha sido transformada. Então eu tinha esse coração de ser apaixonada pelo reino de Deus, pelo trabalho dele. Eu tinha esse coração de ser simplesmente apaixonada por como Deus estava se movendo. Então era essa paixão simples. E meu coração ardia por isso. Meu coração ardia para que Deus o exaltasse para a glória dele. Meu coração ardia para que as pessoas o aceitassem para a glória de Deus. Meu coração ardia para que as pessoas na América o aceitassem, porque eu sei que a religião delas, a cultura diferente da África e tudo mais, é difícil para as pessoas religiosas aceitarem ele, sabe? E por causa da cultura dele, de onde ele veio, e Deus se movendo através dele de uma forma tão poderosa que as pessoas nunca tinham visto antes. Então, parecido com Jesus, que a religião odeia isso. Meu coração ardia por isso, porque eu nunca tinha visto o poder de Deus se mover assim antes. E então, eu não estava pensando em mim mesma, de forma alguma. Eu não estava tipo, ah, talvez eles não te aceitem, mas vão me aceitar. Então, me dá mais a unção para que possamos começar com isso e as pessoas possam receber o poder de Deus na América ou algo assim. Esse não era o meu coração. Meu coração era simplesmente: eu quero que as pessoas encontrem o poder de Deus. E eu encontrei o poder de Deus como nunca antes através de você. Então, eu espero e oro para que Deus te exalte para a glória dele, para que as portas se abram para você, para que as pessoas possam encontrar o que eu encontrei: Jesus, o verdadeiro Jesus. Esse era o meu coração. E olhando para trás, vejo que esse é o coração de servo que Deus está procurando. O coração de servo, onde você honra e é tão grato por onde você recebeu. Como você recebeu o poder de Deus, que você quer ajudar, servir, fazer tudo o que puder para ajudar essa obra de Deus a avançar mais. Não pensando em si mesmo. Tantas pessoas não têm o coração de servo e olham para as pessoas ungidas e pensam: como ela ou ele recebeu essa unção? Eu quero essa unção. Eu quero isso. Como eles conseguiram? Essa é a verdade. Há muitos cristãos assim, com inveja e sem coração de servo. Sem esse coração de: uau! Deus está te usando para trazer salvação, cura e liberdade às pessoas. Glória a Deus! Eu orei por isso. Eu orei por isso. Para Deus levantar mais pessoas no poder dele, como vemos na igreja de Atos. Está acontecendo. Parece que o avivamento é agora. Deus levantou essa pessoa, aleluia. Eu vou espalhar a palavra, avivamento está acontecendo. Vou espalhar para tantas pessoas que conheço, pessoas que estão sob minha liderança, que precisam de liberdade, de cura. Vão, recebam lá. Vão sob a sombra do apóstolo Pedro lá e recebam. É raro. A triste verdade é que isso é raro. É raro ter esse verdadeiro coração de servo onde sua única paixão é por Jesus e pela obra dele. Jesus e a obra dele sendo feita. Jesus e a salvação, cura e liberdade das pessoas. É meio raro. É bem raro ter essa motivação egoísta removida de você. E essa é uma grande razão pela qual a unção tem sido rara hoje. E essa é uma grande razão pela qual custa para receber a unção. Não é dada com facilidade. Você precisa tirar essa motivação egoísta de você. A inveja de você. Esse desejo de parecer poderoso. Tirar isso de você. E você precisa ter esse coração de servo, essa paixão por Jesus e pela obra dele. O povo dele recebê-lo, essa paixão somente. Deus vê seu coração, você não pode esconder isso dele. Aleluia. Então, olhando para trás, vejo como eu era muito como Eliseu com Elias. Como Eliseu foi chamado para ser servo de Elias.
Não está escrito, Eliseu, você vai receber o manto de Elias. Você é tão incrível. Venha e sirva ele, mas você está sendo preparado para receber o manto. Não, era apenas sirva ele. Deus estava testando ele. Sirva ele. Você tem um coração de servo? Ou você está nisso para outro motivo? Ou você está servindo com um coração falso apenas para receber o manto? E quando vemos Elias, a Bíblia diz que ele era servo de Elias. Então a vida inteira dele foi apenas servir, servir Elias, servir Elias, servir Elias. E um dia, surpresa, porque esse coração era tão bonito, Deus testou e pôde confiar. O manto de Elias veio sobre ele, e até com porção dobrada. Então ele estava andando na mesma unção, fazendo os mesmos milagres que Elias, e o dobro. Aleluia. Não foi da noite para o dia. Você tem que estar nisso apenas para servir, não por outro motivo. Anos se passam e você está nisso apenas para servir. Deus quer que você tenha esse coração que diz: "Ah, eu apenas quero ajudar o reino de Deus a avançar". Então, onde ele te plantou é onde você recebeu. Você recebeu cura, liberdade, seus olhos se abriram para o amor de Deus, salvação, vida abundante. Seja grato por esse lugar e tenha paixão pela obra de Deus que você recebeu e que está ajudando muitos outros lá. Sirva lá, faça o que for preciso lá para ajudar essa obra de Deus a avançar mais. E quando Deus vê essa abnegação que foi testada, esse coração de servo testado, então a unção virá sobre você. E quando ela vier sobre você, você não vai estar pensando em si mesmo, em como você aparenta, mas você terá esse mesmo exato coração, essa paixão pela obra de Deus e paixão pelo povo de Deus. Pessoas verdadeiramente ungidas não estão pensando em quão poderosas e incríveis elas são, ou como estão parecendo. Primeiro de tudo, eles não têm tempo para isso. Porque suas vidas são vidas de servidão e sacrifício. Quanto mais você é chamado, mais é exigido de você. Quanto mais unção, mais é exigido de você. Então, é uma vida de sacrifício constante e servidão. Em primeiro lugar, você não tem tempo para ficar pensando nos seus desejos e como você aparenta todo esse lixo. Mas em segundo lugar, quando Deus realmente chama alguém para ser ungido, quando essa pessoa é verdadeiramente ungida, ele vai garantir que ela não tenha esse coração. Isso não estará dentro dela. A mente dela está completamente voltada para servir a Deus. A mente dela está completamente voltada para amar o povo dele e servir o povo dele. Amém? Romanos 1:1 diz: Esta carta é de Paulo, um escravo de Cristo Jesus, escolhido por Deus para ser um apóstolo e enviado para pregar as boas novas. Então ele diz que é um escravo. Esse é o coração de uma pessoa verdadeiramente ungida. Eu deixei de lado todos os meus desejos e entreguei tudo e sou um servo, um escravo de Cristo. Essa é a minha vida. Que ele faça o que ele quiser, glamuroso ou não, nos bastidores ou diante das pessoas. Eu sou um escravo, sou um servo e é tudo para a glória de Deus. Tudo o que eu faço. Amém? Aleluia. Então, enquanto você está plantado, você precisa servir. Você precisa servir e ter um coração de servo. Se você está aqui presencialmente em Los Angeles, na área de Los Angeles, venha e sirva. Se você quiser servir, venha ver a Jantal depois. Venha falar com a Jantal. Você pode servir aqui. Você pode falar com ela. Você pode ajudar. Há tantas coisas com as quais precisamos de ajuda para fazer a obra de Deus. Tantas coisas. Não pode ser feito por uma, duas, três, quatro, cinco pessoas para fazer tudo isso acontecer. Leva muito trabalho. Leva um exército. Então, venha e sirva com um coração de servo. Nenhuma dessas outras agendas. Amém? Você não pode se esconder de Deus. Então, entregue essas coisas, tire isso de dentro de você e venha com um coração puro de servo.
Esteja disposto a servir onde for necessário, onde Deus quiser que você sirva. Amém? Aleluia. E também, vocês que estão assistindo online, a maior maneira de servir, e isso é para todos vocês aqui também, mesmo muitos estando aqui presencialmente e havendo outras formas de servir na igreja, uma grande forma que Deus está chamando todos vocês para servir, especialmente quem está plantado online, é espalhando a palavra, compartilhando o que Deus está fazendo, compartilhando os vídeos. Foi assim que todos vocês chegaram aqui, foi assim que o avivamento começou. Porque alguém primeiro fui eu postando os vídeos, e depois isso se transformou e cresceu em muitas pessoas compartilhando vídeos e postagens. E alguns de vocês simplesmente apareceram no algoritmo. O algoritmo fez com que aparecesse. Bem, só apareceu porque outras pessoas estavam compartilhando e fizeram o algoritmo colocar no seu feed. Então, todos vocês estão aqui e muitos aqui receberam libertação, cura, salvação, cresceram no espírito porque pessoas serviram com corações de servo. Elas serviram vocês e vocês nem sabem disso, mas elas serviram com coração de servo. Muitas pessoas, um exército. Então junte-se ao exército para que mais pessoas possam ser alcançadas. Somos tão pequenos comparados com o mundo todo que precisa ser alcançado agora. Aqui em Los Angeles, isso é tão pequeno comparado com todas as pessoas que Deus quer trazer para cá. E a maneira como elas virão é vocês servindo, espalhando as boas novas, compartilhando sem vergonha, compartilhando os vídeos e postagens regularmente, não só de vez em quando, sendo obediente, tendo um coração de servo, com atitude de servo. Não só quando sentir vontade, não só quando tiver tempo, não só com seu vídeo favorito. Não, seja um servo. Tenha um coração de servo. E compartilhe também seu próprio testemunho e continue compartilhando. Grave vídeos, escreva. Continue compartilhando testemunhos. Seu testemunho, amém? Aleluia. Deus vê isso. À medida que você serve, a unção vem sobre você. Não é apenas pela imposição de mãos ou pela declaração que a unção vem, mas é praticando esses princípios que o óleo flui para você. Mesmo ao longo dos seus dias, você não precisa ficar pensando: ah, preciso de mais unção, preciso que a apóstola Catherine ore por mim. Não, o óleo simplesmente vem sobre você conforme você segue esses princípios com o coração certo. Deus vê e ele derrama. Amém? Vemos em João 12:13 que Maria pegou um frasco de alabastro cheio com quase 1 litro de perfume extremamente raro e caro, o extrato mais puro de nardo, e ungiu os pés de Jesus. Depois ela o secou com seu longo cabelo e a fragrância do óleo caro encheu a casa. Isso é uma figura profética de como servir, ser servo na casa de Deus, na obra de Deus, servindo o servo de Deus. Libera a unção sobre você. Maria derramou esse perfume extremamente caro e precioso sobre os pés de Jesus. Ela estava prostrada. Isso é uma imagem profética de rendição. E a história conta que uma das pessoas ali, um dos discípulos, achou que ela estava sendo tola, desperdiçando aquele perfume caro em Jesus. Mas Jesus o corrigiu e disse: Não, eu falarei sobre ela. Em todo lugar onde o evangelho for pregado, falarão sobre ela, porque o que ela fez é certo e é bom. Então, isso é um retrato de sacrifício, e sacrifício em todas as áreas da sua vida. Isso é um retrato de sacrifício, obediência, sacrifício e servir. Então, isso é seu tempo, suas sementes, seus dons, suas ofertas a Deus, seu sacrifício e tudo, entregando a Deus esse perfume caro. E sua rendição prostrada. E então ela pegou seu cabelo e enxugou os pés de Jesus, que estavam com o perfume com seu cabelo. E quando ela saiu daquele lugar, agora Jesus cheirava como aquele perfume que ela colocou nele, certo? E ela saiu daquele lugar cheirando igual a Jesus. Porque ela pegou o cabelo, se rendeu, serviu, sacrificou
e ela saiu daquele lugar cheirando como o ungido. Então, sabe, Eliseu recebeu exatamente essa unção de Elias. Então, ele parecia com Elias, para a glória de Deus, assim como Paulo diz: sigam-me como eu sigo a Cristo. Então, é uma coisa boa que os filhos espirituais se pareçam com ele, soem como ele, porque ele se parece, soa e age como Cristo. Amém? Então, onde Deus está te chamando especificamente, ele está fazendo algo específico ali, uma missão e visão específica ali. Por exemplo, meu pai espiritual tem grande revelação da unção e da autoridade de Cristo. Ele tem grande revelação de que é o poder de Deus, na autoridade que temos, que faz os demônios saírem e os milagres acontecerem. Não esforço físico, não voz alta, ele ministra com simplicidade. Ele ministra sem gritar alto. Ele ministra sem ter que usar força física. Ele fala de forma simples e os demônios saem rapidamente. Eu ministro da mesma forma. Amém? Porque eu pareço com ele e sou como ele. Isso é o que Deus quer. Essa revelação é o que Deus está trazendo para o corpo de Cristo agora. Essa revelação do poder da unção, da sua unção, o poder da autoridade que temos e a revelação do que realmente faz os demônios saírem e o que destrói o reino das trevas. É isso que Deus está trazendo agora, é a revelação do que vemos na igreja de Atos que foi perdida. Ele está restaurando agora. Amém? Então, você deve se parecer, soar e agir como seu pai ou mãe espiritual, espiritualmente falando. Amém? E isso será semelhante a Cristo. E então, essa mesma unção que seu pai ou mãe espiritual está andando, você vai sair deste lugar andando nessa mesma unção, cheirando como Jesus. Amém? Aleluia. O último princípio que vou compartilhar com você são 3 princípios, aliás, de como receber a impartição com o coração certo. E conforme você o segue com o coração certo, a unção automaticamente virá sobre você, quer eu imponha as mãos ou não. Deus vê tudo e ele liberará essa unção. Então, quando eu declarar que essa unção venha sobre você, uma unção poderosa virá com essa palavra especificamente para você. Deus está derramando medidas diferentes sobre cada um com base no seu chamado específico, com base no tempo dele e com base no seu coração e obediência. Você está seguindo esses princípios? Não está deixando nenhum de lado, mas seguindo todos. Esses princípios são o mesmo princípio do que significa estar plantado, aliás. O terceiro princípio é semear na unção. A Bíblia diz: o que você semear, você colherá. Ao semear neste solo ungido, isso já é o chamado de Deus, por sinal, para trazer o dízimo, trazer a oferta para a obra de Deus. Isso já é só o chamado de Deus. Já é um ato de obediência dar, semear. Mas Deus quer que seus olhos se abram para você ter a revelação de que você não está apenas fazendo isso por obediência e que nada está acontecendo além de Deus estar satisfeito. Mas há ainda mais. Esta é uma forma de colher. Esta é uma forma de receber mais unção. Algumas pessoas estão perdendo de receber mais do que Deus quer para elas. E estou falando sobre todos os aspectos que a unção cobre: cura, libertação, avanço, avanço financeiro, mas também impartição. Muitos estão perdendo porque estão deixando esse princípio de lado. Muitos estão perdendo porque estão cegos pela religiosidade e se recusam a aceitar esse princípio do poder de semear. A Bíblia é clara: o que você semear, você colherá. À medida que você traz sementes para o solo ungido, você colherá mais daquela unção na sua vida, mais unção de impartição. Amém? Diz em Provérbios 11:24: há quem dá generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quem oferece generosamente será enriquecido, e quem dá de beber será também saciado. É muito importante que você esteja honrando a unção que está recebendo de várias formas, inclusive semeando.
trazendo sacrifício. Você quer regar aquilo que está te regando. Deus precisa ver que você está valorizando isso para que ele possa continuar derramando sobre você e aumentar o que ele está derramando sobre você. E o que muitas pessoas não sabem hoje no corpo de Cristo é que não vimos a igreja de Atos como ela deveria ser. Não vimos quão poderosa é a igreja quando está como Deus a planejou. A igreja não faz muita coisa sem a unção. Então ela não tem muito valor sem ela. Então o que muitas pessoas não percebem por causa disso nesses tempos sem a unção, o que muitas pessoas não percebem é que, ouça, Deus libera a unção sobre a cabeça. A cabeça é o servo de Deus, a quem Deus chama para ter um ministério, uma igreja. A unção é liberada ali. A unção não é liberada aqui, ali, em todo lugar. Ela é liberada sobre a cabeça. E a cabeça representa o ministério. É o líder do ministério. E o ministério flui da cabeça, de Jesus para a cabeça, o ministério. Então a unção flui da cabeça para o resto do corpo. Então esse é o verdadeiro sistema de Deus de como deveria funcionar. A unção é derramada sobre o servo de Deus. Ele chama o servo de Deus para ter um ministério, uma igreja. A igreja é o lugar onde o corpo de Cristo é equipado e recebe impartição para alcançar o restante do mundo. Então, todos vocês vêm aqui, vocês recebem da cabeça unção, vocês recebem impartição e recebem o equipamento de como andar na unção, como ser mais parecido com Cristo e como enxergar no reino espiritual para ter vitória sobre o diabo. E então, vocês vão ao mundo, vocês saem daqui e vão para o mundo, vocês vão para seus locais de trabalho. Alguns de vocês, algumas pessoas têm outros ministérios e recebem impartição e estão plantados aqui. Porque se você tem outro ministério e Deus te chamou para receber impartição aqui, você precisa seguir todos os princípios. Não é só tipo, vou vir aqui receber isso e ir embora. Se você quer ver isso continuar sendo derramado na sua vida, são os mesmos princípios e você precisa ser honesto sobre onde está recebendo a unção também. Porque não podemos nos esconder, temos que honrar a unção. Você não pode receber a unção que você não honra. Amém? Você não pode ser secreto sobre isso. Ah, é só eu e Jesus. Não, vai secar. Mas você recebe a unção aqui, você recebe o equipamento. Você vai ao mundo, você vai e alguns de vocês vão para seus próprios ministérios. Alguns de vocês têm suas próprias igrejas e você libera lá o que vocês receberam aqui. Você vai para seu local de trabalho, você vai para a sua família, você vai para o mercado, você vai para o mundo dos negócios. Você vai para a rua, você vai para vários lugares diferentes e encontra pessoas no mundo e você libera o que recebeu da cabeça. Você libera a unção. Você libera a palavra de Deus que recebeu. Mas você precisa entender que essa é a ordem e o princípio de Deus. Não é só Deus me falou isso. Existe ordem. Deus falou com você através de um servo de Deus. Deus falou com você através da cabeça, assim como Deus me revelou meu propósito através do meu pai espiritual. Deus liberou a unção sobre a minha vida através do meu pai espiritual. Certo? Então adivinha? Eu honro meu pai espiritual, porque eu sei que esse foi o sistema de Deus de liberar a unção e o equipamento para mim e cumprir meu propósito. Eu não poderia escolher outro caminho. Esse é o caminho de Deus para a minha vida. Então eu tenho que honrá-lo. E tenho que honrá-lo de todas as formas. Eu tenho que regar ali para continuar sendo regada. Amém? Eu tenho que reconhecer que veio de Deus através dele para mim. Eu não posso ignorá-lo. Deus escolheu vir através dele. Então eu escolho honrá-lo. Amém? Muitas pessoas têm tanta dificuldade em dar para a igreja porque estão perdendo essa revelação que acabei de compartilhar. Você não está recebendo isso de qualquer lugar, você está recebendo de um lugar quando é realmente o caminho de Deus. E a forma como você consegue ajudar outras pessoas, liberar unção sobre outras pessoas, expulsar os demônios dela e falar a palavra de Deus para elas, aconteceu porque você recebeu equipamento e impartição do lugar onde você está plantado.
Por isso que você deve honrar de todas as formas, inclusive através da semente. É esse princípio da vida. Quando você é grato a alguém pelo que ele te deu, você honra, você agradece, não só com palavras, mas você sente no seu coração. Algumas pessoas talvez seja tipo um presente de Natal ou algo assim, eu não sei, você está pensando nisso por meses. Quero dar para ela o presente mais incrível ou presente de aniversário incrível, certo? Quanto mais alguém te toca e te abençoa, mais você quer honrar e agradecer, certo? Então é o mesmo princípio, Deus quer ver isso. Ele quer ver se você realmente valoriza. Ele mede isso, se você está valorizando de onde você recebe. Você está valorizando o reino dele, se você está valorizando a obra dele. Porque essa é a forma dele de fazer a obra dele. É liberar da cabeça e então se espalha para todos os outros lugares. Amém? Então, por isso que é importante semear. E semear com coração generoso. E continuar a semear para que isso te conecte com a unção. Para que continue sendo derramada sobre você e aumente sobre você também. Amém? Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então vamos semear agora. Vamos colocar esse princípio em prática agora. Vamos semear com essa revelação de que esse é o caminho para receber, esse é o caminho para colher. É assim que honramos a Deus e a obra dele. É assim que honramos o ministério de Deus com o qual ele nos abençoou. Ele nos trouxe para sermos equipados e cumprirmos nosso propósito e recebermos impartição. Amém? Aleluia. Se você quiser semear online, você pode ir a igreja5f.org/give, tem um QR Code. Aqui também tem envelopes atrás das cadeiras que se você quiser dar com envelope, se você for fazer cheque, certifique-se de colocar como destinário 5F Church, o número 5, 5F Church. E vocês que estão assistindo online, vocês podem ir para o site 5fchurch.org/give. Vocês podem ir para o link na minha bio do meu Instagram e TikTok. Eu tenho um coração para que você receba o que eu recebi. E por isso é importante que eu compartilhe meu testemunho completo com você, para que você possa receber, porque eu não sou uma exceção. Esse é o sistema de Deus de liberar a unção e impartição de unção. É assim que ele está liberando a unção agora nesse avivamento. Esse é o caminho bíblico. O caminho bíblico que foi perdido por um tempo e que ele está restaurando agora. Deus quer te usar na unção dele, mas você tem que fazer do jeito de Deus. Eu tenho seguido todos esses princípios. Eu realmente faço o que eu prego. Essa mensagem, essa é a minha vida. Isso é o que eu faço. Eu tenho seguido esses princípios. Eu tenho seguido esses princípios por anos e eu vi os frutos na minha vida. Eu vi a unção ser derramada na minha vida e aumentar na minha vida para a glória de Deus e os propósitos de Deus. Então, eu te encorajo. Deus quer te usar no exército do avivamento dele. Deus quer te usar na unção dele, cada um de vocês. Façam isso. Façam o que eu ensinei. Coloquem esses princípios em prática com o coração certo e vocês verão a fidelidade de Deus. Vocês verão essa unção sendo derramada na sua vida e aumentando e indo de glória em glória. Eu sei disso com todo o meu coração. Eu estou pregando a minha vida agora. Amém? Aleluia! Obrigada, Jesus. Levante sua semente ou levante suas mãos se estiver dando online. Eu declaro com essa semente que você seja conectado a essa unção agora. Não só para receber uma vez, mas que você esteja conectado no reino espiritual com essa unção aqui. Eu declaro essa unção sobre essas sementes agora, em nome de Jesus. Que você colha mais dessa unção na sua vida, que ela aumente em nome de Jesus. E eu declaro
Onde houver falta, que haja abundância. Onde houver falta financeira na sua vida, eu declaro que haja abundância. Eu envio essa unção agora sobre suas finanças em nome de Jesus. Com essa semente, que essa unção continue a ser derramada na sua vida todos os dias e aumente em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode trazer sua semente agora.